eu sou a Pichu, estamos na nossa aula número 10 do Super Intensivo de Férias da CPSEX e o tema de hoje é juros simples e juros compostos. Então vamos começar falando de acréscimos e descontos. Então vamos partir de uma situação que a gente tem um valor inicial de X e a partir desse valor X eu vou querer aumentar e descontar 10% desse valor. Vamos começar por aí. Então, eu quero aumentar em 10%. Se eu estou aumentando, é essa ideia de somar. Estou aumentando, estou somando um valor em cima do valor inicial. Então, eu vou ter o 100% de x, que é essa ideia do valor inicial, mais o 10%. 100% de x mais 10% de x é 110% de x. E esse símbolo de porcentagem, ele é o porcento dividido por 100. Então, eu posso substituir esse símbolo por um denominador, uma fração com denominador valendo 100. E fazendo essa divisão, como eu tenho dois zeros aqui no denominador, eu mexo minha vírgula duas casas para a esquerda. Então, eu vou ter 1,1 vezes o valor inicial, que era o x. Mesma ideia para o desconto. Se eu tenho um desconto, eu estou diminuindo o valor, estou tirando uma parte do preço. Então, eu tenho o meu valor inicial, que é o 100% de x, desconto menos, estou tirando. Então, sinal de menos, 10%. 100% de x menos 10% de x é 90% de x. Vou transformar esse símbolo de porcentagem em denominador por 100. Mais uma vez, eu tenho dois zeros, mexo duas casas para a direita, então eu tenho 0,9 de x. Olhando para esses valores finais que a gente tem aqui, ó, nesses números decimais, o 1,1 ele está representando um aumento em 10%. Então, se eu multiplico por 1 vezes x, é o valor inicial mesmo. Se o meu valor ele é maior que 1, ele é 1, alguma coisa, ou qualquer outro valor que seja maior do que 1, o meu preço está aumentando em relação ao meu valor inicial. E se eu tenho um número menor do que 1, como nesse caso é 0,9, o meu valor está diminuindo, eu tenho um desconto em relação ao meu valor inicial. Vamos ver um outro exemplo, então. Aumento e desconto em 20%. Então, eu vou simplificar essa conta que a gente fez aqui em cima e pensar só nos números na forma decimal. Tá? O 100% é o 1. 100%. 100 dividido por 100 é 1. E o 20% é o 0,2. Se eu estou aumentando, é sinal de mais, é uma soma, e 1 mais 0,2 é 1,2. Então, se eu aumento em 20% um valor x, eu tenho 1,2 vezes x. E se eu estou descontando 20%, o sinal que vem aqui é menos. O 1 é do 100% inicial, menos 20%, que é 0,2 em decimal, do valor inicial. 1 menos 0,2 é 0,8. Então, eu estou descontando 20%, então, no final, eu estou pagando 80%, certo? E um último exemplo aqui é em cima do 35. A ideia é a mesma. Se eu aumentar, eu somo aqui no valor inicial. 1 mais 0,35 é 1,35. Então, eu estou pagando 35% a mais. E se eu descontar 35%, eu estou tirando em cima do meu 100%. 1 menos 0,35 é 0,65. Então, eu estou pagando 65% do meu valor inicial. Vamos fazer esse exercício para explorar essa ideia de acréscimo desconto sucessivo. O enunciado diz o seguinte: uma padaria aplicou um acréscimo de 5% no preço de seus produtos, para tentar evitar prejuízos durante a pandemia. Alguns meses depois, com a abertura do comércio, a dona da padaria decidiu dar um desconto de 2%. O preço final é maior ou menor que o preço inicial, antes da pandemia? Em quantos por cento? Então, vamos lá. Tinha uma padaria e quando entrou na pandemia, a dona resolveu aumentar, ter um acréscimo de 5%. Então, tem um aumento de 5%. Como que a gente vai fazer essa conta? Eu tenho o meu preço inicial, que eu chamei de P,
E para fazer esse aumento de 5%, eu vou somar, porque é um aumento. Então, eu estou aumentando meu preço mais. E 5% em decimal é 0,05, duas casas depois da vírgula, porque o porcento é o dividido por 100, certo? E 1 mais 0,05 do preço P é 1,05P. Depois de aumentar esse 5%, a dona da padaria vai dar um desconto de 2%. Então, em cima desse novo valor de aumento, ela vai dar um desconto de 2%. Então, essa ideia de acréscimo e desconto sucessivo é isso. Quando eu dou um aumento, depois dou um desconto, depois dou um desconto, depois dou um aumento, são coisas sucessivas que acontecem uma atrás da outra, né? Então, aqui, eu dei um aumento de 5%, então a gente vai pagar 1,05 do preço, e em cima dele eu vou dar um desconto de 2%. Ou seja, desconto, essa conta de menos, e o 2% é o 0,02, só que agora não é em cima do preço inicial, que é P, é em cima do preço depois do aumento, que é o 1,05. Então, a gente vai multiplicar aqui essa parcela. 1 menos 0,2 é 0,98. 0,98 vezes 1,05 do preço inicial do meu P é 1,029. Tá? Esse número é um número maior do que 1, é um número maior. Então, o preço final ele é maior que o preço inicial. É o 100% do 1 mais uma porcentagemzinha aqui. E essa porcentagem é de 2,9%. Eu mexo duas vezes a vírgula aqui para aparecer esse porcento. Então, o preço final é maior que o preço inicial em 2,9%. Então, vamos falar agora de juros simples e juro composto propriamente dito agora. Para isso, a gente vai precisar ver alguns termos que a gente vai usar durante essa aula. E o primeiro deles é capital inicial. O capital inicial, ele é o valor inicial. É o tanto que você tem de dinheiro no começo de uma situação. E a gente representa pela letrinha C maiúsculo. Um outro conceito é o juro, que é o quanto dinheiro esse capital inicial vai render, que a gente representa pela letra J maiúscula. O próximo é a taxa de juros. Então, essa taxa ela vai ser dada em porcentagem, sempre, ou pelo menos na maioria dos casos, ou em porcentagem ou em número decimal também. E essa taxa de juro, ela incide durante um período de tempo, então pode aparecer essas letrinhas acompanhadas. O que isso significa? Se aparecer A.D, significa que essa taxa de juro é por dia. Então, todos os dias, essa taxa de juros vai incidir sobre o seu capital inicial. Se for AM, é ao mês. AB ao bimestre, trimestre, e aí pode variando aqui o período que essa taxa de juro vai ser incidida no capital inicial. Mas esses dados aqui vão ser dados no enunciado de um exercício. O próximo fator que vai influenciar no nosso juros é o tempo, então quanto tempo o dinheiro vai ficar aplicado. E o montante. O montante é o valor final, né? É a soma do capital inicial e o juro. Então, você colocou um dinheiro no começo no banco, ele ficou rendendo no final de tanto tempo. Quanto que vai te voltar? É o montante, é o total. Então, vamos falar sobre juros simples em cima desse problema. Beatriz aplicou R$3.000 em seu banco a uma taxa de juros simples de 0,5% AM, que significa ao mês, durante 4 anos. Qual o montante Beatriz terá no final desta aplicação? Então, o primeiro problema desse exercício é que a taxa de juros é de 0,5% ao mês. E o tempo de aplicação está em anos. E aqui são unidades de tempo diferentes, mês e anos. Então, a gente vai converter e usar uma só. E aqui o mais fácil é deixar em meses, né? Porque a gente sabe que um ano tem 12 meses, então 4 anos vai ter 4 vezes 12, que é 48 meses. Então, 4 anos equivalem a 48 meses. Então, vamos ver. No primeiro mês, a gente vai ter que esse R$3.000 inicial, ele vai render 0,5%. 0,5% é a mesma coisa que 0,005.
e que é multiplicado por 3.000 é R$15. Eu tenho 3 casas aqui depois da vírgula e 3 zeros, então eles se anulam, sobra 3 vezes 5, que é 15. Então, no primeiro mês, vai render R$15. No segundo mês, ainda vai render R$15. Por quê? No juros simples, a gente vai ter o capital inicial, que nesse caso é 3.000, e essa porcentagem, essa taxa de juro, ela vai sempre incidir sobre esse valor inicial. Então, vai ser 3.000 vezes 0,05 para todos os meses. Então, no primeiro mês ele rende R$15, no segundo mês R$15, no terceiro R$15 e assim por diante até o último mês, que nesse caso, esse dinheiro vai ficar aplicado por 48 meses. Então, até o 48º mês vai estar rendendo aí R$15. Quanto que vai ter no final? Se eu somar todos esses juros, vai ser o R$15, que rendeu todo mês, vezes a quantidade de meses, que é 48. 15 vezes 48 é 720. Então, rendeu R$720, o total de juros. A pergunta é qual é o montante, então qual que é o total final que ela vai ter? O montante vai ser o meu inicial, que é 3.000, mais os meus juros. Então, a minha resposta final fica que o montante que a Beatriz terá no final dessa aplicação será de R$3.720. Vamos pensar no mesmo problema. Então, a Beatriz, com R$3.000 aplicados no banco, a uma taxa de juros de 0,5% ao mês durante 4 anos, só que agora a gente vai pensar em juros compostos, tá? Vamos ver um pouquinho a diferença para juros simples. Então, aqui a gente também tem o problema de unidade de tempo. Ela está aplicando por 4 anos, só que a taxa de juros rende ao mês. Então, a gente também vai passar anos para meses. Cada ano tem 12 meses, então 4 anos tem 48 meses. E vamos pensar o que vai acontecer no primeiro mês. No primeiro mês, ela foi lá, colocou 3.000 no banco, ficou um mês lá no banco rendendo. No final desse primeiro mês, ele vai ter rendido 0,5%. 3.000 vezes 0,5% é igual a 3.000 vezes 0,005, que é a forma em decimal dessa porcentagem, que vai ser R$15. Até aqui, igualzinho que a gente viu nos juros simples. Só que agora, a partir do segundo mês, é que vai mudar em relação ao juros simples. Então, o que a gente viu? No juros simples, os meus juros, ele é fixo. Então, eu tenho R$3.000 iniciais, e aí ele vai render esse valor fixo de R$15 todos os meses por 48 meses. Agora, nos juros compostos, vai ser diferente. Depois que o primeiro mês terminou, a Beatriz ela vai ter um montante de R$3.015, que é o 3.000 que tinha no começo, mais esse 15 que rendeu no primeiro mês. Então, acabou o primeiro mês, ela tem R$3.015. Quando a gente fala em juros compostos, esse 0,5 agora no segundo mês vai render em cima do que tinha anteriormente, em cima do valor final do meu primeiro mês. Então, no juros simples, aqui seria 3.000. Agora, para os juros compostos, é 3.015. E esse valor de 3.015 vai incidir essa taxa de juros de 0,5% ao mês, que é a mesma coisa que eu multiplicar aqui por 0,005, que vai dar R$15,075. Aqui, como a gente sempre usa centavos com 2 casas decimais, podemos aproximar para 0,8 centavos. E aí, o montante, o valor final que a Beatriz vai ter no final do segundo mês vai ser o que ela tinha no começo, que era 3.015, mais o que rendeu desses juros aqui, que era R$15,08. Somando, a gente vai ter R$3.030,08. Para o terceiro mês, novamente, vai incidir essa taxa de 0,5, só que em cima do valor final do segundo mês, do mês anterior. Fazendo essa conta, vai dar R$15 e esses centavos aqui, que eu também vou aproximar para 2 casas, para 15 centavos.
Então, R$ 3.030,08 mais R$ 15,15, aproximando aqui, vai dar R$ 3.045,23. Agora, nossa, eu vou precisar ficar refazendo essa conta para 48 meses? Não, não precisa. Tem uma outra estratégia, tem uma formulazinha que a gente pode usar para fazer essa conta de uma vez só. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, vamos rever um pouquinho. Juros simples incide sobre o valor inicial. Então, para calcular os juros que está rendendo, é só eu fazer capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Para saber o valor final, o montante, é só somar o que eu tinha no começo, o capital inicial, mais o tanto que rendeu, o valor dos juros. E os juros compostos é quando a taxa de juros incide sobre o valor anterior, o capital inicial mais os juros acumulados até aquele mês. Então, como que vai funcionar? No primeiro mês, o meu montante vai ser o capital inicial mais os juros do primeiro mês, que é o capital vezes a taxa de juros do primeiro mês. Então, o meu T aqui é 1. Se eu somar aqui, se eu somar não, na verdade dá para colocar o C em evidência, então eu posso colocar ele aqui para fora, e vai sobrar o 1 dessa primeira parcela e o I dessa segunda parte. Então, a gente fica com C vezes, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros. Para o segundo mês, o meu montante ele vai ser calculado dessa forma, em cima do meu valor final do primeiro mês. Então, o que tinha no final do meu primeiro mês é o que eu vou multiplicar aqui por 1 mais I, que é o 100% mais a taxa de juros. Eu tenho 1 mais I aqui, vezes 1 mais I, então vai ficar 1 mais I ao quadrado, multiplicado pelo valor inicial. No terceiro mês, o que vai acontecer? Eu vou partir, então, do final do meu segundo mês, que tinha capital inicial vezes 1 mais I ao quadrado, e desse valor final do segundo mês, eu vou aumentar aqui mais uma taxa de I%. Então, eu tenho 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I, 1 mais I ao cubo, e o C, que é o capital inicial, mantém aqui na frente. Então, no final do terceiro mês, eu vou ter C vezes 1 mais I ao cubo. E isso acontece para vários meses que precisarem, aí a formulazinha mesmo. Então, vamos reparar uma coisa. No meu primeiro mês, o meu montante final é capital inicial vezes 1 mais I. No meu segundo mês, o meu montante é capital inicial vezes 1 mais I ao quadrado. Terceiro mês, o meu montante vai ser capital inicial vezes 1 mais I ao cubo, e assim por diante. Dá para perceber que o tanto de meses que for, o tanto de período que for aqui, é o valor do meu expoente. Então, quando é um mês, expoente 1. 2 meses, expoente 2. 3 meses, expoente 3. E assim por diante. Então, para um mês qualquer, de tempo T, eu vou ter que o meu montante é o capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado a esse tempo que ficou rendendo o dinheiro. Uma observação importante é que a taxa de juro aqui, nessa forma, ela tem que estar como decimal, assim como esse 1 representa o 100%. Ele está na forma numérica de 1, e esse I ele também vai ter que estar na forma decimal, para fazer sentido aqui essa conta. E aqui a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, se um tiver em meses e em anos, tem que converter para que eles fiquem tudo em ano ou tudo em meses. Tá? Eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Sabendo essas formulazinhas, vamos voltar para aquele problema que a gente viu no começo, de juros simples aqui. Então, os juros simples, a gente pode calcular os juros como capital inicial vezes a taxa de juros, que é o I, vezes o tempo, e o montante é a soma do capital inicial mais os juros. O problema aqui é o mesmo, a Beatriz tem R$3.000, vai deixar no banco a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês por 4 anos. Então, aqui a gente tem que transformar para deixar o tempo na mesma unidade da taxa de juros, que está em mês aqui. E aí, usando a formulazinha, a gente tem capital inicial é 3.000,
a taxa de juros é 0,5% e na forma decimal 0,005 e o tempo que vai ficar rendendo é 48 meses. Essa conta a gente já fez, de 3.000 vezes 0,005, que é 15, multiplicada por 48 aos R$ 720. O montante vai ser a soma do capital inicial mais os juros, então no final ela vai ter R$ 3.720. Passando para juros compostos, o problema é o mesmo, aqui a AM significa um mês, e em juros compostos, a formulazinha era montante igual a capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, aqui a gente vai de novo transformar anos em meses, para deixar na mesma unidade da taxa de juros, e vamos usar essa fórmula, né? A gente não tinha terminado a conta para juros compostos, porque seria muito ruim ficar calculando de mês em mês para 48 meses, que é bastante tempo. Então, vamos usar essa formulazinha para auxiliar. O montante é igual capital inicial, que é 3.000, a taxa de juros tem que ser na forma decimal, então 0,5% é 0,005 e o tempo em meses é 48. Se eu fizer essa conta, essa soma, eu tenho que 1 mais 0,005 é 1,05, elevado a 48 e multiplicado por 3.000, dá esse valor de R$ 3.811,47. Então, minha resposta final é que o montante que a Beatriz terá no final dessa aplicação vai ser de R$ 3.811,47. Finalizamos o conteúdo de juros simples e juros compostos. Espero que vocês tenham entendido a diferença e por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem. Bons estudos!